Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a edição especial da revista Lições Bíblicas Jovens e Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2020. O título desta série de lições é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a Reconstrução de Jerusalém e o Avivamento Espiritual como exemplos para os nossos dias. O escritor desta série de lições é o pastor Eurico Bergsten. Meus irmãos, chegamos à penúltima lição do trimestre, a lição de número 12, que tem por título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Hoje vamos tratar de mais um assunto importante para nós, os salvos da nova aliança. A manutenção da pureza espiritual no nosso relacionamento matrimonial. O texto áureo da lição está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, e nos diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Já a verdade prática nos ensina: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Já para a leitura bíblica em classe, temos 4 textos. O primeiro texto em Esdras, no capítulo 9, versículos 1 ao 4. O segundo texto, livro de Neemias, capítulo 13, versículos 23 ao 26. Terceiro texto, o mesmo livro de Neemias, agora no capítulo 9, versículo 38. E por fim, o quarto texto, no mesmo livro de Neemias, no capítulo 10, versículos 1, 29 e 30. Acompanhe a leitura, por favor. Esdras 9. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Agora, segundo o texto, Neemias 13. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdonitas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdonita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo-o Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Terceiro texto, Neemias 9. E com tudo isso fizemos um firme concerto e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes e os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Quarto texto, Neemias 10. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram no anátema e num juramento, de que andariam na lei de Deus que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos.
Meus irmãos, agora como objetivo geral nós temos salientar o perigo das uniões ilícitas. Já para os objetivos específicos, como teremos 5 tópicos nesta lição, temos 5 objetivos específicos. O primeiro deles, apresentar o combate de Esdras e Neemias com o casamento misto. Para o tópico 2, explicar o porquê de um judeu não poder se casar com uma pagã. Para o tópico 3, destacar a sobrevivência do povo judeu. Já para o tópico 4, aconselhar a respeito do casamento de crentes. E por fim, para o tópico 5, incentivar a espera em Deus. Meus irmãos, antes de entrarmos no comentário, gostaria só de lembrar aos irmãos que aqueles que quiserem, as notas de aula utilizadas para a gravação deste vídeo estarão disponíveis para download. O link para download estará aqui na descrição deste vídeo, e se você está assistindo esta aula através do nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download das notas de aula estará logo abaixo da janela do vídeo na página. Isto posto, vamos então ao comentário. Introdução. Nesta lição, iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. E este, meus irmãos, era um grave problema, porque na leitura bíblica em classe, ali em Esdras 9 e versículo 2, consta que houve uma mistura entre a semente santa e os povos das outras nações, ou seja, os povos ímpios. E no texto de Esdras diz exatamente isso. Houve uma mistura entre a semente santa, ou seja, os filhos de Israel, os judeus, que eram servos de Deus, que eram da nação escolhida por Deus, acabaram se misturando com as nações pagãs. E isso foi um grave pecado contra o Deus Todo-Poderoso. Em frente, veremos a enérgica ação de de Esdras e de Neemias para solucionar este problema e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. E realmente, meus irmãos, foi uma ação bem enérgica, porque os judeus foram obrigados a abandonar aquelas mulheres pagãs para que pudessem se purificar novamente deste grave pecado. E é interessante notarmos, meus irmãos, que eles não despediram apenas as mulheres, eles despediram também os filhos que porventura tivessem gerado nessas mulheres pagãs. Leamos o que diz Esdras no capítulo 10, versículo 3, na Almeida Revista e Corrigida. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Então vejam que decisão enérgica, vejam que decisão terrível. Abandonar, ou seja, se separar das mulheres pagãs juntamente com os filhos gerados delas. Foi realmente uma época de grande dificuldade para aquele povo. De volta ao texto, na lei de Deus aparece a ordem: não faças concerto com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para os teus filhos. Foi por este motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa. O povo começou a seguir as abominações dos povos. Meus irmãos, talvez essa perplexidade de Esdras se deu por conta de ele perceber que os judeus que voltaram do exílio ainda não tinham se convertido totalmente ao Deus Todo-Poderoso. Eles tinham deixado a idolatria, mas ainda não eram completamente obedientes à lei do Senhor dada por Moisés. E por conta dessa inconversão, eles acabaram tomando mulheres estranhas como esposa e, conforme eu mencionei, ferindo a lei de Moisés que proibia tal prática. Vamos em frente no texto. Ele então chorou, rasgou os seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles, com isto, haviam deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com os povos destas abominações.
Diante de uma situação tão difícil, meus irmãos, Esdras lançou mão do recurso que ele tinha. E que recurso era esse? Clamar por misericórdia ao Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nas nossas vidas, a única saída, a única solução é buscarmos ao Senhor, clamarmos a Deus por socorro e por misericórdia. De volta ao texto, o resultado deste movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. Sim, os judeus, por conta desta ação de Esdras, foram tocados pelas mãos de Deus e acabaram realmente despedindo tanto as mulheres quanto os filhos delas gerados. Vamos ler o que diz Esdras 10 e 17 na Nova Versão Transformadora. Assim, em 27 de março, o primeiro dia do novo ano, haviam terminado de resolver todos os casos de homens que tinham se casado com mulheres estrangeiras. Então vejam, meus irmãos, que a ação de Esdras de clamar ao Senhor obteve um resultado favorável. Aqueles homens, aqueles judeus que estavam ali junto com Esdras foram tocados por Deus através da atitude daquele homem de Deus. E por conta disso, fizeram o que deveriam fazer, ou seja, se converteram e despediram as mulheres estrangeiras. Meus irmãos, agora para o ponto central nós temos: a união ilícita é um perigo espiritual, como nós já estamos mencionando e estudando durante esta lição. Chegamos então ao tópico 1. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Subtópico 1. A ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado de que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado. Manifestando sua profunda tristeza, rasgou seu vestido, sua capa e arrancou os cabelos, tanto de sua barba como de sua cabeça, e assentou-se atônito na praça. Conforme mencionado na introdução, Esdras assumiu uma posição de grande humilhação diante do Senhor, por causa do grande pecado dos judeus que voltaram do exílio. E tem algo interessante aqui, essa questão de rasgar as vestes, é algo que vemos repetidamente nas Escrituras Sagradas. Essa prática de rasgar as vestes entre os israelitas era uma expressão de fortes sentimentos provocados por desespero, por sofrimento, por humilhação, indignação ou luto, podendo ou não ser para Deus. E a primeira menção, meus irmãos, de alguém que rasgou as suas vestes, nós encontramos ali em Gênesis 37, 29, quando Rúben vai até a cova onde ele e seus irmãos tinham lançado José e não o vê mais. Além deste caso de Rúben, podemos, por exemplo, citar o caso de Jacó, que está lá em Gênesis 37 e 34. Podemos citar também um caso de Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 13 e 31. E também o caso de Josias, em 2 Reis, capítulo 22, versículo 11, entre outros. Então, por aqui nós vemos, meus irmãos, que essa prática de rasgar as suas vestes em sinal de humilhação ao Senhor era algo que encontramos frequentemente nas Escrituras Sagradas. Em frente, a notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade e muitos reuniram-se a ele. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus. E todo o povo chorou com grande choro. Meus irmãos, a Bíblia nos dá a entender que essa atitude de humilhação de Esdras tocou profundamente o coração dos judeus ali de Jerusalém. Os judeus haviam voltado do exílio há poucos anos. E eu acredito que o sentimento de terror provocado pelo juízo de Deus atingiu diretamente o coração deles, fazendo com que eles se juntassem a Esdras naquela atitude de humilhação diante do Senhor. Lembrando aqui o que nós lemos em Esdras, na lição bíblica em classe, em Esdras capítulo 9, versículo 4, na Almeida Revista e Corrigida, nós temos: então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde.
Então vemos aqui em Esdras 9:4 que todos aqueles que tremiam das palavras de Deus, ou seja, eles haviam acabado de voltar de um exílio, justamente por causa que o juízo de Deus havia caído sobre eles por causa dos seus pecados. Então vejam, eles acabaram de retornar para Jerusalém e se envolveram novamente em pecado grave perante o Senhor. Então, aqui nós vemos que aqueles que ouviram a palavra e tremeram diante do Senhor se juntaram a Esdras naquele movimento, naquela atitude de humilhação diante do Deus Todo-Poderoso. Em frente, meus irmãos, subtópico 2, o efeito da atitude de Esdras foi imediato. Secanias, um judeu bem conhecido e que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus. E faça-se segundo a lei. Disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Um outro ponto interessante, meus irmãos, a ser colocado aqui, é que o conteúdo da oração que Esdras fez, que está ali em Esdras no capítulo 9, versículos do 6 ao 15, como o comentarista sugeriu que fizéssemos a leitura, aquela oração foi também uma pregação para aqueles judeus que estavam ali junto com Esdras. Durante a oração, Esdras mencionou os motivos que levaram os judeus a serem transportados para o exílio, porque eles haviam pecado contra o Deus Todo-Poderoso. Leiamos o que diz Esdras no capítulo 9, versículo 7, na Almeida Revista e Corrigida. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis da terra, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. Vejam, meus irmãos, então, que esta oração causou um impacto tão grande no coração dos judeus que eles reconheceram imediatamente o seu pecado. E não apenas isso, mas eles decidiram renunciar ao seu pecado e se converterem ao Deus Todo-Poderoso. Leiamos o que diz Esdras no capítulo 10, versículo 2, na Almeida Revista e Corrigida. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Vejam então, meus irmãos, que por conta da atitude de Esdras e também por conta da sua oração, que foi na realidade também uma pregação para aquele povo, diante dessas duas questões, humilhação de Esdras e a sua oração, o povo foi tão impactado, como eu acabei de mencionar, que realmente reconheceu imediatamente o seu pecado e decidiu se consertar diante do Deus Todo-Poderoso. Vejam então como é o poder de Deus se manifestando na vida de um homem que se humilha perante o seu Deus. Meus irmãos, a humilhação é algo muito forte. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, a Bíblia nos diz que os humilhados serão exaltados. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. Que nós nunca percamos a humildade. E se preciso for, que nós nos humilhemos debaixo das potentes mãos de Deus. Que nós nos humilhemos diante do Senhor, suplicando por perdão, suplicando por misericórdia, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Em frente, queridos irmãos, sob tópico 3, o arrependimento do povo. Esdras levantou-se e ajuramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias, e o povo jurou. Esse juramento mencionado aqui, meus irmãos, está ligado a afirmar um compromisso com Deus de que eles realmente despediriam aquelas mulheres estranhas e também os filhos gerados delas. Inclusive, nós já lemos o que disse lá em Esdras, no capítulo 10, versículo 3, onde eles mesmos disseram: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus.
Aqueles que ouviram a palavra, decidiram se consertar, fazer uma aliança com Deus, fazer um concerto com Deus, de que realmente fariam a vontade do Deus Todo-Poderoso. Em frente, meus irmãos, todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados, e Esdras falou-lhes: Vós tendes transgredidos e casastes com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor. Apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Meus irmãos, e aqui temos um exemplo para nós. Assim como os judeus receberam a palavra através do homem de Deus e se arrependeram dos seus pecados, a nós, crentes da nova aliança, cabe a mesma atitude quando somos confrontados por Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículos 7 e 8, na Almeida Revista e Corrigida, nos diz: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto. Meus irmãos, nenhum de nós está livre de pecar. Apesar de que o pecado tem que ser nas nossas vidas um acidente, nenhum de nós está livre de pecar. Somos pecadores. Mas que nós não nos permitamos nos ser enganados, irmãos, pelo pecado. E se o Espírito Santo tocar em nossos corações, que nós possamos nos humilhar imediatamente, que nós possamos reconhecer imediatamente a nossa situação de erro, a nossa situação de pecado diante do Senhor, para que possamos ser restaurados à condição de santos e santificados diante de Deus. E nós temos uma promessa muito maravilhosa a esse respeito do arrependimento. Vejamos o que está escrito em Provérbios 28:13, na Almeida Revista e Corrigida. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Meus irmãos, assim como aquele povo alcançou a misericórdia do Senhor, apesar de terem pecado terrivelmente contra os mandamentos de Deus, eles foram alcançados pela misericórdia de Deus. Assim também nós, meus irmãos, quando por um descuido, por uma falta de vigilância, enfim, por algum motivo da vida nós pecarmos, que nós possamos imediatamente reconhecer esta situação pecaminosa e buscar o Senhor, buscar a misericórdia de Deus, pedindo perdão diante do Senhor, para que possamos ser restaurados novamente na presença do Deus Todo-Poderoso. Vamos em frente, queridos irmãos? Sobre este negócio foram postos Jonatas e Jazeías, auxiliados por 2 levitas. Eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo destas uniões proibidas pela lei de Deus. O texto bíblico, meus irmãos, nos diz que foram muitos os que cometeram este pecado, a ponto de ser necessário que fossem colocados quatro pessoas para tomar conta deste negócio. Os irmãos percebam então a envergadura deste pecado. Muitos judeus pecaram nessa questão de se misturar com mulheres estranhas, mulheres pagãs, mulheres idólatras. E por conta disso, conforme nós mencionamos, foram necessárias 4 pessoas para lidar com essas situações e comprovar realmente que os judeus estariam cumprindo aquilo que haviam prometido. Vamos em frente? Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. Aqui, meus irmãos, mais uma vez temos uma confusão das datas. Conforme vimos na lição de número 11, na lição passada, Esdras chegou 13 anos antes de Neemias em Jerusalém. E o texto bíblico nos dá a indicação de que houveram 2 situações do mesmo pecado. Uma com Esdras, quando ele chegou a Jerusalém, e depois de 13 anos, aconteceu a mesma coisa na época de Neemias. Então vejam que, mesmo o povo fazendo um juramento ali na época de Esdras, eles acabaram pecando novamente. E esse pecado foi tratado 13, 14 anos depois por Neemias, ali em Jerusalém. Vamos em frente? Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias os fez jurar que não mais fariam isto.
Vejam então, meus irmãos, que o mesmo pecado que atingiu os judeus lá na época de Esdras, também os atingiu na época de Neemias. Em frente, Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas aqueles que eram estranhos e contratou novos sacerdotes e levitas para preencherem os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote Eliasibe era genro de Sambalate e foi afastado por Neemias. Vemos neste episódio que acabamos de ler, meus irmãos, que estes casamentos mistos não foram motivados apenas pelo desejo carnal dos judeus, mas também pelo desejo de firmar alianças políticas com as nações que estavam ali juntos aos judeus. E essa atitude dos judeus, principalmente dos sacerdotes e dos levitas, mostram que este povo valorizavam mais os benefícios da política do que obedecer aos mandamentos do Deus Todo-Poderoso. E isto também não está acontecendo nos nossos dias? Vigiemos, meus irmãos, pois a vinda do Senhor está próxima. Vamos agora para o tópico 2. Por que um judeu não devia casar com uma pagã? Subtópico 1. Deus havia proibido o casamento misto. A desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade desta proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião de sua mulher pagã. O zelo de Deus pelo relacionamento com o seu povo fica muito claro através dessa ordenança. Deus sabia que se um homem formasse uma unidade, se unisse em matrimônio com uma mulher, entre aspas, estranha, ou seja, com outros costumes, com costumes pagãos, a probabilidade deste homem se corromper era altíssima. E esta corrupção, meus irmãos, seria levar o homem a pecar contra o seu Criador, porque ele seria levado a praticar a idolatria. E os irmãos sabem que a idolatria é um dos mais terríveis pecados contra o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, por este motivo, Deus proibia o casamento misto. Em frente, meus irmãos, vamos para o subtópico 2. A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Vejamos. Item A. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande templo em Jerusalém, contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. Como consequência do seu pecado, no reino de seu filho Reoboão, as 10 tribos do norte separaram-se e constituíram-se um reino independente sob a liderança de Jeroboão. O que aconteceu com Salomão, meus irmãos, nos dá uma clara indicação de que casamentos mistos levam ao fracasso espiritual. E é importante nós lembrarmos que Salomão se desviou não foi por causa de falta de sabedoria e também não foi por causa de falta de experiência com Deus. A Bíblia diz que Deus apareceu a Salomão por 2 vezes. Esse texto está lá em 1 Reis, no capítulo 11, versículo 12. E sabedoria os irmãos já sabem. Salomão era o homem mais sábio da sua época. Só que nem a sua sabedoria e nem a experiência que ele teve com Deus o livraram de pecar contra o Deus Todo-Poderoso. Vejam então o triste fim daquele que foi considerado o homem mais sábio da sua época. Por causa de casamentos mistos, pecou gravemente contra o seu Deus. Que Deus nos guarde, meus irmãos, de entrar por este caminho. Em frente, item B, Acabe. O rei de Israel casou-se com Jezabel, princesa Sidônia. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Neste caso de Acabe, meus irmãos, é um outro exemplo muito triste para nós, servos do Senhor. Acabe era ali da terra do norte, Israel, e ele se casou, como nós lemos aqui, com uma princesa Sidônia, idólatra, terrivelmente idólatra. E esta mulher exerceu uma influência terrível sobre o seu marido. Leiamos o que diz 1 Reis, no capítulo 21, versículo 25, na Almeida Revista e Corrigida. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor,
porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Vejam, meus irmãos, como é claro essa questão. O jugo desigual é algo que nos prejudica de uma forma muito grande. E aqui eu quero abrir um parênteses. Este jugo desigual que nós estamos citando, meus irmãos, seria duas pessoas, uma pessoa já convertida, decidir casar-se com uma pessoa não convertida. Esse é um dos grandes erros que nós estamos vendo os jovens cometer nos dias de hoje. Casando-se com pessoas que não são crentes com a ideia de que Deus vai converter esta pessoa depois do casamento. Meus irmãos, normalmente depois do casamento as coisas só pioram. Se a pessoa não era convertida antes do casamento, é muito pouco provável que ela se converta depois do casamento. Na realidade, o que é mais provável é que essa pessoa que não é convertida tire a pessoa convertida do caminho do Senhor. Nós vemos isso muitas e muitas vezes acontecendo, meus queridos irmãos. Então, que nós possamos, nós principalmente formadores de opinião, possamos aconselhar os nossos jovens a que não entrem nessa situação, porque é comprar sofrimento, é buscar sofrimento para a sua vida. E existe mais uma situação que eu quero comentar com os irmãos. Muitas vezes nós vemos nas igrejas famílias em que um dos cônjuges se converte. O casal não conhecia o Senhor, o casal não estava na igreja e de repente o evangelho alcança um dos cônjuges, a esposa ou o marido. Esta pessoa se converte e começa a servir ao Senhor. Neste caso, meus irmãos, percebam que eles não entraram no casamento com jugo desigual. O jugo desigual, apesar de que também se configura jugo desigual, mas esse jugo desigual aconteceu depois que eles já estavam casados. E para este caso, Paulo tem um conselho. Ele diz, por exemplo, em 1 aos Coríntios, no capítulo 7, versículos 12 e 13, na Almeida Revista e Corrigida. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Então aqui, meus irmãos, eu quero esclarecer bem para os irmãos. É errado, é desaconselhável um jovem cristão casar-se com alguém que não professa a mesma fé. Este é um exemplo claro de jugo desigual e este casal e essa pessoa que é cristã, que está casando com uma pessoa que não é cristã, vai sofrer muito. Em frente, meus irmãos, chegamos agora ao tópico 3, a sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje porque, embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturaram com os povos no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Este é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, as quais proíbe que uma pessoa judia se case com uma não judia. Isto nos mostra que os judeus aprenderam a lição no que diz respeito a obedecer os mandamentos de Deus. E a leitura bíblica em classe nos dá uma ideia de como foi essa conversão dos judeus. Gostaria de ler com os irmãos Neemias, no capítulo 10, versículos 29 e 30, na Nova Versão Transformadora. Uniu-se a seus líderes e assumiu um compromisso solene. Juraram que seriam, observem, juraram que seriam amaldiçoados se não obedecessem à lei de Deus dada por seu servo Moisés e prometeram obedecer atentamente a todos os mandamentos, estatutos e decretos do Senhor, nosso Senhor. Decreto do Senhor. Prometemos não permitir que nossas filhas se casem com os habitantes desta terra, nem permitir que as filhas deles se casem com nossos filhos. Então vejam que eles se colocaram em um juramento, correndo o risco de ser amaldiçoados se eles desobedecessem novamente. E uma coisa, meus irmãos, que o judeu temia era ser amaldiçoado. Então, por conta desse juramento que eles fizeram, acredito eu que os judeus passaram a não mais se misturar com os povos de outras terras, porque senão eles seriam
amaldiçoados, como estão aqui, como está escrito aqui. Juraram que seriam amaldiçoados se não obedecessem à lei de Deus, dada por seu servo Moisés, e prometeu obedecer atentamente a todos os mandamentos. E também prometeram não dar as suas filhas aos estranhos, nem tomar mulheres estranhas para si ou para seus filhos. Então aqui realmente houve a verdadeira conversão dos judeus no que diz respeito a esse quesito de tomar mulheres estranhas. Em frente, a preservação do povo judeu é considerada um milagre, quando se aliam a tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como, por exemplo, Espanha, Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o nazismo na Alemanha. Israel, meus irmãos, é o povo da promessa de Deus e o Criador cuida deles como a menina dos seus olhos. Leamos o que diz no Salmos 17, versículos 8 e 9, na Almeida Revista e Corrigida. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Esta oração do salmista, meus irmãos, vem sendo respondida por Deus desde então. Israel é um povo abençoado por Deus. Mesmo sendo perseguido, Deus os tem guardado, Deus os tem preservado, porque Israel é o povo da promessa. Em frente, queridos irmãos, vamos agora para o tópico 4, uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Meus irmãos, é importante nós deixarmos claro do que a maior parte das coisas que serão tratadas neste tópico se referem ao casamento de um cristão e um não cristão. A respeito daquela questão de um dos dois se converter depois de casado, nós já citamos anteriormente. Então, a partir nesse tópico 4, o que nós estaremos tratando aqui é basicamente a respeito de um cristão se casar com um não cristão. Isso posto, vamos então em frente. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. Na realidade, meus irmãos, a segunda mais importante decisão que alguém pode tomar em vida é com quem vai se casar. Porque a primeira decisão é servir a Deus. Mas a segunda decisão mais importante é a escolha de com quem vai se casar. Casamento é uma instituição que nasceu no coração de Deus e foi dado para ser bênção na vida dos cônjuges e também dos filhos. Em frente, a orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. A Bíblia explica em 2 Coríntios 6, do 14 ao 17, as implicações da expressão no Senhor. E cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente neste texto. Que Deus guarde cada crente de um dia aceitar um jugo desigual com um infiel. Quando fizermos o que o comentarista sugeriu de estudarmos o texto de 2 Coríntios 6, do 14 ao 17, nós aprenderemos muitas lições importantíssimas sobre a questão de formar uma aliança, principalmente uma aliança tão importante quanto o casamento. Esse texto de 2 Coríntios diz que os infiéis estão envolvidos com injustiças, estão nas trevas, servindo a Satanás e sendo idólatras. Será que alguém, meus irmãos, em sã consciência, gostaria de se casar com alguém com estes atributos? E é exatamente isso que acontece quando um cristão casa-se com um não cristão. Em frente, porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. Aqui, meus irmãos, não podemos ignorar o fato de que apenas se o casal casar, entre aspas, apenas na direção do Senhor, isso não significa que a felicidade virá automaticamente para o casamento. Casar na direção do Senhor é o primeiro passo,
Mas todos nós que estamos casados, que somos casados, temos as nossas responsabilidades, tanto diante de Deus quanto diante do nosso cônjuge. Aquela questão hollywoodiana dos filmes, e foram felizes para sempre. Aquilo é uma pura ilusão. A felicidade, meus irmãos, um casamento feliz, um casamento que traga prazer, ele precisa ser construído todos os dias pelos dois cônjuges. Não é só pelo marido ou só pela esposa. Os dois têm que estar unidos, construindo um casamento de sucesso. O casamento de sucesso se inicia debaixo da orientação de Deus, mas os dois se esforçam e trabalham todos os dias na construção deste casamento de sucesso. Se um dos dois para de trabalhar, se um dos dois para de se esforçar, a tendência é que esse casamento entre em crise e grandes dificuldades podem aparecer durante esta relação. Então que fique claro para nós, casar-se na direção de Deus é o primeiro passo, que não nos exime, não evita que nós assumamos a nossa responsabilidade de fazer com que o casamento dê certo, de nos esforçarmos para construir a felicidade do nosso casamento. Vamos em frente então. Casamento é uma união total entre homem e mulher. Jesus disse, não são mais dois, mas uma só carne. Isso fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o corpo, a alma e o espírito de ambos. A união de corpos, meus irmãos, é a mais fácil de se alcançar, pois se refere primariamente ao relacionamento íntimo do casal. Leamos 1 Coríntios 6:16 na Almeida Revista e Corrigida. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Então vejam, aqui Paulo se utilizando de uma repreensão aos coríntios, falando de alguém que se une sexualmente com uma meretriz, ele está se fazendo uma só carne com ela, algo que é proibido fora do casamento. Então, a união de corpos entre marido e mulher é facilmente alcançada através do relacionamento íntimo. Já a união de alma e de espírito, à semelhança do que nós comentamos agora há pouco a respeito da construção do casamento, no casamento de felicidade, no casamento de sucesso, essa união de alma e espírito precisa ser também trabalhada pelos dois cônjuges para que ela seja alcançada. Ela não é alcançada automaticamente, ela precisa ser buscada, ela precisa ser trabalhada, meus queridos irmãos. Então não se iludam, casamento é uma bênção, mas casamento de sucesso precisa muito esforço, muito trabalho, muita dedicação. Mas eu asseguro a vocês, o resultado vale a pena. Ser feliz no casamento é uma das melhores coisas que pode acontecer com as nossas vidas. Glórias ao nome do Senhor. Em frente, queridos irmãos, casando-se o crente com o não crente, pode naturalmente obter união de corpo e em parte da alma. Mas é impossível que haja união de espírito, pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro é do reino das trevas. Que diferença tremenda, que abre uma brecha muito triste na união. Conforme nós comentamos, aquelas características das pessoas que não são evangélicas, que servem ao diabo, que estão em trevas, enfim, os irmãos se lembram disso. É exatamente isso que o comentarista está pontuando aqui, essas diferenças enormes entre aquele que serve a Deus e o que não serve. De volta ao texto, ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por esta falta cometida, vive agora preso a um outro com quem não tem nenhuma união no espírito. É impossível calcular o sofrimento que uma união dessa natureza tem causado. Na realidade, meus irmãos, esse cristão que se casou com um não cristão assumiu uma dívida, assumiu um jugo muito pesado que ele vai ter que carregar a vida toda. E algumas pessoas se casam com aquela ilusão, não, o Senhor Jesus vai salvá-lo depois, eu vou ganhar ele para Jesus depois de casado. Eu quero ler um texto para você que está em 1 Coríntios 7,16, na Almeida Revista e Corrigida. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? E donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ou seja, Paulo está dizendo que não há garantia de salvação, meus irmãos.
Então não permita que os seus jovens se casem com um jugo desigual, com essa ilusão. Não, o Senhor Jesus vai salvar. Pode até salvar, mas é uma porcentagem muito pequena em relação ao total. De 1.000, 1 ou 2 se salvam. E os outros 999, 998? É sofrimento na certa. Então, que nós possamos, como formadores de opinião, ajudar os nossos jovens a fazer as escolhas corretas, meus irmãos, instruí-los sobre estas verdades para que eles depois não chorem amargamente depois do casamento. Vamos em frente, então? Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. Aqui, meus irmãos, é até uma certa idolatria, entre aspas. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus e tudo aquilo que nós obedecemos em detrimento à obediência à palavra de Deus é, de certa forma, uma idolatria. Então, e quem insiste em se casar com alguém que não é crente, um crente que insiste em se casar com alguém que não é crente, ele está afrontando a palavra de Deus. Ele está em desobediência clara, em rebeldia clara à palavra de Deus. E mesmo, como o comentarista disse, mesmo que ele seja perdoado, existe um preço a ser pago. E o cônjuge que não é crente, vendo que a pessoa resolveu desobedecer ao seu Deus para ficar com ele, imagina se ele vai respeitar realmente a fé desta pessoa. Normalmente não respeita, normalmente isso não acontece. Então, meus irmãos, vejam os perigos que os nossos jovens podem correr se entrarem por este caminho. Vamos em frente? Em lugar de ter se estabelecido um lar cristão, uma plataforma do Evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja, houve um triste recuo. Um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Conforme eu mencionei, meus irmãos, é mais fácil o não crente ganhar o crente, trazer o crente para o seu lado, fazê-lo esfriar da fé, fazê-lo sair da igreja, do que o crente levar o não crente para a igreja. Em frente. Em lugar de um lar cristão com uma viva influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. Os filhos estão providos de ajuda espiritual. Aqui, meus irmãos, é o caso clássico da casa dividida. O Senhor Jesus Cristo diz que casa dividida contra si mesma não subsistirá. Imagine então, por exemplo, a casa onde a esposa é crente e o marido não é crente, ou o marido é católico. Aí a esposa leva as crianças para a igreja evangélica e o marido de vez em quando leva os filhos, as crianças, para o culto a missa da igreja católica. Quando chega a hora de batizar, a criança vai ser batizada na igreja evangélica ou vai ser crismada na igreja católica? Percebam, irmãos, então que não há base, não há uma definição espiritual correta e clara. Isso tem causado muitos problemas para os filhos desses casais. Mais uma vez, eu sei que estou sendo repetitivo nessa questão. Meus irmãos, ajudemos os nossos jovens a não entrar nessa grande dificuldade. Que Deus os livre deste grande laço, esta vida de tristeza e angústia que este casal, que esta pessoa crente vai ter dentro do seu casamento. Ajudemos estes jovens. Em frente, meus irmãos, chegamos agora ao tópico 5. Espera em Deus. Findamos este estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo. Espera em Deus. Meus irmãos, estamos vivendo um período em que está cada vez mais difícil para os jovens encontrar alguém disposto a assumir um compromisso mais sério. E essa situação de escassez de pessoas que querem tomar a decisão séria ou querem assumir um compromisso para uma coisa mais séria, pode fazer com que alguém se precipite nas suas decisões. E isso pode ser muito perigoso. Eu costumo dizer, quando ministrava para os casais no curso pré-nupcial, é melhor estar solteira na casa do pai do que fazer um mau casamento, um casamento precipitado. É melhor estar solteiro na casa dos pais do que casar-se com uma pessoa precipitadamente e depois vai sofrer o resto da vida. Meus irmãos, tenhamos calma, esperemos no Senhor, aprendamos a ouvir a voz do Espírito Santo também neste caso. Eu sei que a maioria daqueles que me ouvem são casados, mas é importante, meus irmãos, nós passarmos estas informações para os nossos jovens, para os nossos filhos,
Instruamos os nossos filhos nessa questão, porque muitos jovens estão errando, cometendo erros gravíssimos nessa questão, que só trazem sofrimento para a vida deles. Vamos em frente? Jovem, o seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou, pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Glória a Deus. Meus irmãos, nós somos totalmente dependentes de Deus. E Ele nos dirige os passos segundo a sua palavra. A Bíblia diz ali em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Esse Ele tudo fará que está ali não é que você não vai precisar fazer nada, mas quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, o Senhor vai na nossa frente, endireitando as coisas que estão erradas, abrindo portas e nos mostrando o caminho que devemos seguir. Inclusive nessa questão do casamento, de procurar uma pessoa com quem casar, Deus pode ajudar e pode ajudar muito os jovens nessa escolha. Entrega, jovem, o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor, que o Senhor endireitará as tuas veredas e você conseguirá alcançar a felicidade no seu relacionamento. Vamos em frente? Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante de seus olhos, pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus, que faz que o solitário viva em família. Deus que trouxe a companheira para Adão poderá fazer isso por ti. Espera, pois, no Senhor. Meus irmãos, aqui temos um ponto um pouco polêmico, pois hoje em dia, lembrando que esta lição foi de 1993, ou seja, muito tempo atrás. 27 anos atrás, o pastor Eurico Bergstein escreveu esta lição. Hoje, em 2020, a maioria daqueles que ministram para casais afirmam que não há uma pessoa preparada para outra pessoa. Não há uma tampa da sua panela. Não há uma pessoa reservada para outra. Mas Deus pode ajudar os jovens na escolha do seu futuro cônjuge. Pois Ele, Deus, pode todas as coisas. Mas existe mais um conselho para os jovens. Antes de procurar a pessoa certa, os jovens precisam ser a pessoa certa. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula que tocou em muitos pontos importantes a respeito do jugo desigual, mas que é uma aula direcionada basicamente aos jovens da nossa igreja. Mas não participe desta aula, meus amados irmãos, com o coração pesado, porque se estas palavras não servem diretamente para nós, Deus pode nos usar para instruir aqueles que estão à nossa volta, os jovens, os nossos filhos, aqueles que são os nossos parentes, aqueles que estão próximos de nós. O que precisa ficar claro para todos nós é que jugo desigual é algo que só traz problemas para o cristão. E nós, como eu disse aos irmãos, mesmo que isso não seja diretamente para nós, porque somos casados, sobre os nossos ombros está a responsabilidade de ajudar na orientação dos nossos jovens, para que eles não incorram nesse grave erro, trazendo sobre si sofrimentos terríveis e duradouros dentro do seu casamento. Que Deus abençoe a cada um dos nossos jovens, que Deus dê graça a cada um deles, que nunca se envolvam numa situação dessa, porque quando isso ocorre, podemos ter certeza que os sofrimentos serão muito grandes nessa vida. Meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia até aqui, muito obrigado por tudo que os irmãos têm feito pelo nosso humilde canal, pelo apoio, pelas mensagens, pelos likes, pelos dislikes, por tudo que os irmãos têm feito. Muito obrigado. Na próxima semana, em Querendo Deus, estaremos aqui novamente comentando a 13ª lição, a última lição desse trimestre. Nós já adquirimos os materiais para o próximo trimestre, já estamos de posse dele, então já está quase tudo preparado para o início do próximo trimestre. Nos acompanhe com as suas orações. Deus abençoe e, se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui. Graça e paz.